Olá a todos, hoje vamos assistir ao filme de desastre no fim do mundo vírus. Um terrível vírus estourou em todo o mundo. A pessoa infectada apodrecia e ela morria lentamente. Não havia vacina para esse vírus, a mortalidade era de 100%. O vírus estava se espalhando cada vez mais amplamente. Brian e seu irmão Danny começaram a planejar fugir. Acompanhando-os estavam duas namoradas, Bob e Kate. Brian estava dirigindo rápido na estrada, encontraram o pai e a filha. O pai Frank pediu a Brian um pouco de gasolina, claro que Brian não deu, porque ele viu que a menininha Jody estava infectada. Então Brian afastou-os. Na dificuldade, permanecer vivo é mais importante do que qualquer outra coisa. Este era o estilo de Brian. Depois de um tempo, o carro quebrou e não pôde continuar. O pai e a filha atrás deles tinham um carro, mas sem gasolina. Relutantemente, eles tiveram que levar suas necessidades. Depois foram para o pai e a filha. Eles criaram um espaço de isolamento para pai e filhas se isolarem no porta-malas. O grupo de Brian despejou uma pilha de solução esterilizante e continuou o caminho. Frank disse que perto de lá havia um local que poderia fornecer soro para pessoas infectadas. Embora não fosse muito confiável, as pessoas ainda decidiram ir verificar. No caminho, Brian e Danny viram um carro em que havia um cadáver desfigurado. Brian queria apenas levar gasolina no carro e ir embora, mas não esperava que o corpo se mexesse. Afinal, essa pessoa ainda não estava morta, era apenas o vírus que a fazia ficar assim. Depois de descansar por uma noite, o grupo continuou seu caminho. Eles chegaram a uma pequena cidade. Nesse tempo era uma cidade morta. Na rua estava cheia de lixos, as paredes estavam cobertas com o número de pessoas infectadas e o caminhão estava cheio de cadáveres. Pouco depois, o grupo de Brian chegou à estação de prevenção de epidemia. Frank foi procurar um médico para Jody, mas a cena no hospital era ainda mais terrível. Em uma sala escura, inúmeras cabanas foram erguidas. Todas as crianças infectadas se reuniram aqui. Um médico estava ocupado em uma tenda no canto. Como o médico descreveu, o soro do governo distribuído era apenas placebo. Podia prolongar o aparecimento da doença. Após 3 dias os sintomas óbvios apareceriam. A história do soro era na verdade apenas uma farsa. Era extremamente difícil para os médicos aceitarem isso. Então ele decidiu usar uma maneira mais simples para salvar essas crianças. Ele inventou muitas poções para matar todas as crianças. Afinal, às vezes continuar vivendo é mais doloroso do que morrer. Frank estava com o coração partido, ele não queria que o médico fizesse isso. Mas depois de pensar bem, ele concordou com o médico, largando a arma. Quanto a Bob, ela estava sempre no carro com a pequena Jody infectada. Mas, inesperadamente, Jody desmaiou. Bob tirou a quarentena e a máscara de Jody. Jody cuspiu sangue nela, Bob devia ter contraído o vírus. Frank voltou para o carro, Jody queria ir ao banheiro, mas agora ela não conseguia andar. Desamparado, Frank só poderia carregá-la. Brian disse a todos que entrassem no carro e saíssem. Isso deixou Danny muito irritado. Assim, sem dúvida, o pai e a filha seriam mortos. No caminho, Bob ainda escondeu sua infecção. Ela também jogou fora a camisa ensanguentada, os outros não sabiam. Eles dirigiram até uma luxuosa mansão abandonada, lá também havia um campo de golfe que deixou Brian muito feliz. Todo o grupo de pessoas simplesmente se divertiu. Brian beijou Bob com entusiasmo, mas foi rapidamente empurrado por ela. Até agora, Bob não contou sobre sua doença. À noite, o grupo ficou na vila, de repente descobriram que todos os quartos estavam ocupados. Um grupo de homens com equipamentos de proteção voltou aqui. Eles brigaram com Brian e Danny, depois prestaram sua atenção para as duas garotas, Bob e Kate. Vendo lindas garotas, eles imediatamente tiveram uma péssima ideia, decidiram ficar com as duas garotas e matar Brian e Danny. Durante a verificação de saúde, esse grupo de pessoas descobriu que Bob estava infectada. Eles não continuaram a dificultar para os 4, mas os forçaram a sair imediatamente. Bob sempre se sentia preocupada, ela sabia que seria abandonada. E isso aconteceu. Para salvar sua vida, Brian deixou Bob e os 3 continuaram a dirigir na estrada. O carro deles estava prestes a ficar sem gasolina novamente. Para sobreviver, os 3 pararam o carro das duas mulheres. Danny implorou por um pouco de gasolina, mas as duas não estavam muito dispostas a ajudar. Então, Brian imediatamente puxou sua arma e atirou. 2 mulheres morreram e Brian ficou gravemente ferido. Danny zangou e perguntou por que Brian tinha que fazer isso.
Brian disse, sempre ama as pessoas e você continua sendo boa. Ninguém sabia que Danny tinha roubado as armas de seus pais e era um mentiroso especialista para os enganar. Ele sempre foi um homem egoísta. Sempre quis atirar para matar pessoas, mas não ousava fazer nada. O que ele podia fazer era apenas ficar em silêncio esperando que Brian agisse. Mas essas palavras magoaram Danny. Danny parou de questionar. Em seguida, Danny dirigiu até a casa de um residente para procurar remédios para Brian. Enquanto limpava a ferida, Danny descobriu que Brian também estava infectado. Então, Brian foi colocado em quarentena na parte de trás do carro. No caminho, Brian sempre tinha uma arma na mão, com medo de que Danny o matasse. Mas Brian entendeu que também seria abandonado. À noite, Brian sentou-se ao lado do fogo e ficou cada vez mais fraco. Danny olhou para Brian, o desejo em seu coração ficando mais forte. Kate se sentou ao lado, não parou de gesticular para Danny. E assim Danny levou a arma e as chaves do carro na mão de Brian. Mas foi uma chave falsa. O esperto Brian não aceitaria morrer sozinho. Brian disse a Danny, mate-me ou leve-me com vocês. O egoísta Brian queria apodrecer sozinho, estava meio morto. Danny decidiu matar Brian e levar Kate para outro lugar. Danny sabia que logo o vírus se espalharia por lá. Mas, felizmente, ele ainda podia brincar com Kate hoje. Os dois foram para um hotel perto da areia, mas tudo isso não fez sentido. Kate foi com Danny não por amor, ela só queria encontrar um lugar para viver no mundo caótico. E para viver ela teve de dar em troca todas as emoções que os humanos deveriam: intimidade, amizade e amor. Essa vida era tão chata. A natureza humana é assim, o que os personagens tinham medo não era o vírus, mas era sua própria natureza e consciência. Ninguém podia se sacrificar pelos outros incondicionalmente. Cada ângulo do filme revelou claramente a natureza egoísta prejudicial das pessoas. E uma verdade eterna é que as pessoas só sabem amar a si mesmas.